cidade de ouro e cristal nos espera. Em breve os salvos com certeza estarão nela, cantando santo, santo em celebração, glorificando e recebendo o galardão. Na cerimônia a noiva será coroada. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Quero externar a minha gratidão a Deus pela oportunidade que o Senhor tem me dado de estar participando da 17ª edição do CIMISO, esse projeto missionário que nasceu no coração de Deus. Que Deus abençoe a vida do pastor Antônio Moura, cantora Andréia Rocha, pastor presidente do Congresso, e toda a sua equipe de obreiros, equipe de fé, toda a diretoria deste Congresso, toda a coordenação. Deus abençoe os nobres pastores que estão presentes na casa, cada obreiro do Senhor. Que Deus abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, não pôde vir comigo. Nós residimos na cidade de Juruti, no estado do Pará. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, pastora Monique. Sou pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Catedral do Avivamento do Norte. E também temos um projeto na cidade de Juruti, realizamos um congresso anualmente, o CIMA, Congresso Interdenominacional de Missões e Avivamento. E o Senhor tem sido bom, tem nos levado para percorrer alguns lugares, para pregarmos a sua palavra e tributamos a Ele toda a honra, toda a glória. A Jesus Cristo seja dado louvor e adoração para todo sempre. Sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e na minha família e no meu ministério. Louvo a Deus também pela vida de todos os irmãos que congregam conosco no nosso ministério, que estão acompanhando o congresso desde o início, lá na cidade de Juruti, no estado do Pará. E quero mandar um abraço para toda a igreja lá na cidade de Juruti, no estado do Pará. Meus amados irmãos, quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, verso de número 1 a seguir. Amém? Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 6. Glória a Deus. Deus abençoe aos nobres pastores presentes nesta manhã missionária. Glória ao nome de Jesus. Os amados encontraram, amém? Capítulo de número 6, nós vamos ler o versículo de número 8, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Somente esse versículo. Meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos em uma manhã missionária, estamos diante de um congresso missionário, um projeto de missões que nasceu há 17 anos atrás, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Nessa manhã o Senhor colocou em meu coração o texto sagrado do livro do profeta Isaías para comunicar à igreja e a todos que estão presentes aqui. A palavra do Senhor vai dizer, no capítulo de número 6, vai falar do chamado de Isaías. Deus vai levantar esse homem como profeta. Aleluia. É interessante que sempre que Deus precisou entregar uma mensagem na terra para Israel, quando Israel apostatava, quando Israel deixava de guardar os mandamentos do Senhor, aleluia, e se desviava dos caminhos do Senhor para adorar os falsos deuses, Deus contou
contava com profetas e ele levantava homens anônimos para, aleluia, derramar uma unção, para usar, aleluia, com uma mensagem profética, aleluia. Deus levanta Isaías no século, aleluia, 7º antes de Cristo. Isaías ele profetiza 700 anos antes de Cristo. Isaías ele é conhecido como profeta messiânico. E o capítulo de número 6 vai narrar o chamado do profeta Isaías. A palavra do Senhor vai nos dizer, Isaías ele vai contar como isso aconteceu. Ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Nós já começamos a entender algo nessa palavra, que quando Isaías ele tem a visão, quando o Senhor ele se revela a Isaías, Isaías ele perdeu o seu tio Uzias. Uzias era rei de Judá, aleluia, no momento mais difícil, no ano do luto, no ano da crise. Eu imagino Isaías triste. A Bíblia não vai dizer se Isaías ele viu ao Senhor antes ou depois, mas foi no ano, aleluia. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo na tua vida, na tua família, no teu ministério. Quem sabe seja um tempo de crise e alguém olha e pensa que está tudo acabado, mas eu vim aqui para te dizer nesta manhã que quando, aleluia, parece que está tudo perdido, quando, aleluia, chega a crise, a dificuldade, é aí que Deus ele se revela para mostrar para o homem que a última palavra vem dele, para mostrar para o homem que ele faz como ele quer, aleluia. Outra coisa que eu aprendo, que quando Isaías ele contempla o Senhor está assentado sobre o alto e sublime trono. Não tem ninguém que está em um lugar mais alto que o Senhor. Ele está no trono. No céu só existe um trono e o trono está ocupado, o sepulcro está vazio, mas o trono está ocupado pela presença de Deus. Quantos podem adorar nesta manhã? Alabai, erebadarai, o Senhor estar aqui. Eu sinto a presença dele. Isaías ele diz, eu vi ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Oh glória, oh glória, o seu séquito enchia o templo, aleluia. O templo aqui também está cheio da glória. Oh glória, a 17ª edição do Cimiso, aleluia. A casa está cheia da glória, a casa está cheia da presença, aleluia. Quantos vieram para adorar aquele que está assentado sobre o alto e sublime trono? Não economiza glória, não economiza adoração, não, aleluia. Espera o pregador dizer para você da glória, adora, alabai, ele mandarabai. Isaías ele vai dizer, os serafins
seis estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Oh glória, 6 asas. O que é cobrir os rostos? Os serafins são os anjos que estão mais próximos do trono de Deus. Serafim, a palavra serafim é aquele que arde em fogo. Oh glória! Mas mesmo ele estando próximo da glória de Deus, aleluia, com 2 eles tinham 6 asas. Com 2 ele cobriu o rosto. Oh glória, cobriu o rosto é porque eles temiam, aleluia, olhar para o grandão. Oh glória, aleluia. Sabe qual é o problema desta geração? É que muitos já perderam o temor, estão pregando de qualquer jeito, querem fazer missões de qualquer jeito, querem fazer a obra de qualquer jeito, mas aleluia, não entende que para Deus usar tem que temer primeiramente a eles. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés. Cobrir os pés é reverência. Eu lembro-me da palavra de Deus que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Oh glória, guardar o pé é reverência. Aleluia. O que tem de crente irreverente, o que tem de crente que não respeita a Deus, não respeita a casa de Deus, fala mal de homem de Deus, fala mal de pastor, é irreverente. Aleluia. Mas Jesus vai pegar, oh glória, porque a obra é dele, ele é o dono da obra. E a Bíblia diz, oh glória, que com 2 eles voavam e eles olhavam uns para os outros e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu vou dar lugar aqui, eu vou adorar. Pastor, os anjos disseram que a terra está cheia toda a terra está cheia da glória do Senhor. E por que nem todos são cheios? A terra está cheia da glória do Senhor. Deus criou a terra. Porque todos não estão cheios se a terra está cheia da glória do Senhor? É porque a glória é para quem se humilha, a glória é para quem teme, a glória é para quem é reverente, a glória não é para crente que tem título de crente, mas vive como ímpio. A glória não é aleluia, a glória é para crente irreverente, a glória é para quem teme, a glória é para quem guarda a palavra, a glória é para os adoradores. Aleluia. Quem quer ser cheio da glória, levanta a mão para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Aleluia. Oh glória. Eles olhavam e eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aqui essa palavra santa é uma tríplice palavra. Essa palavra é uma definição que só pode ser usado para o Senhor, porque só Ele é santo. 1 Pedro 1,16: sede vós santo, porque aquele que vos chamou, Ele é santo. Quem pode adorar aquele que é santo? Quem pode adorar aquele que ocupa o trono? Quem pode adorar aquele que está sentado sobre o alto e sublime trono? Faz alguma coisa, reage, 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 igreja. Jesus está voltando e tem crente dormindo. Reage, igreja. Eu sou pregador do interior, sem nem pregar. Oh glória, estou aqui na dependência do Espírito Santo.
Ele mandará barrai, alabassuri andarai, ele mandará bassuri caramandarai. Aleluia, toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia diz que Isaías ele vai dizer, versículo 4: e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Oh glória, e os umbrais da porta se moveram. Quando Deus fala, o negócio treme. Quando Deus fala, o negócio anda. Quando Deus fala, o negócio move. E pastor, se Deus não tem falado, não mova uma colher do lugar. Agora, se Deus tem falado, a porta se abre, o milagre acontece, a adoração flui. Aleluia. Olha, mandarai, porque diante dele não tem porta fechada, diante dele não tem o impossível. Ele é o Deus das causas impossíveis. A casa se encheu de fumaça. Oh glória, esse lugar está tomado pela glória do Senhor. Tem fumaça na casa, tem fumaça, aleluia. Mas essa fumaça não é de fogo estranho, não. Essa fumaça é do Deus que é fogo consumidor. Essa fumaça é da glória de Deus. Quem pode adorar, adora. Quem pode adorar, adora. Quando Isaías ele viu a glória do Senhor, aleluia, oh glória, agora ele vai dizer, diante da glória do Senhor, no seu lugar, porque a glória do Senhor, ela nos coloca no nosso lugar. E qual é o nosso lugar? De adorador. Qual é o lugar de Deus? De receber adoração. Aleluia. Qual é o nosso lugar? De criatura. Qual é o lugar de Deus? Criador. Aleluia. Qual é o nosso lugar? De pecador. Qual é o lugar de Deus? De juiz. Qual é o nosso lugar? De réu. Qual é o lugar de Jesus? Aleluia. Advogado por excelência. Aquele que perdoa a igreja. Aquele que julga nossas causas. Oh glória. Aleluia. Aleluia. Quando ele vê a glória do Senhor, ele diz: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele viu a glória do Senhor, eu imagino que antes da glória ele se achava o bambambam. Mas quando ele viu a glória do Senhor, os serafins, ele vai dizer: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías no capítulo 1 ele vai dizer para Israel: ah, se não fora o Senhor, há muito tempo nos teríamos tornado como Sodoma e Gomorra. Aleluia. Tu lembra o que Deus fez com Sodoma e Gomorra? Aleluia. Eu fico imaginando, senhores pregadores, a hora que a ira de Deus derramar sobre a terra, porque se Deus destruiu, aleluia, 2 cidades e a circunvizinhança, eu imagino que toda vez que Deus olha para a terra, Ele quer derramar a sua ira. E por que Ele não derrama a sua ira, pregador? Porque Jesus morreu por nós pecadores, porque o Espírito Santo está aqui, e porque tem uma igreja. Mas quando a igreja for tirada da terra, ai, 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 oh glória, quando a igreja for tirada da terra, o cálice da ira do Senhor será derramado sobre os ímpios. Não tenha nome de crente e viva como ímpio, para que nós não venhamos ser condenados com o mundo. Viva como crente, dê testemunho de crente. Aonde você passar, deixe o bom perfume de Cristo. Ele disse: ai de mim que vou perecendo,
porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas quando ele diz isso, um serafim voou para ele, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, tocou os lábios do profeta e disse: o teu pecado foi perdoado, a tua iniquidade expiada. Oh glória, oh glória. Diante de uma chamada missionária, 3 coisas acontecem quando Deus dá a chamada para um homem. Primeiro, Deus se revela para lhe mostrar a glória ao homem. Segundo, Deus purifica aquele que ele vai levantar para impactar uma geração. E terceiro, vem então a voz do chamado de Deus. Quando Isaías é perdoado e purificado do seu pecado, após se arrepender e confessar: ai de mim, só não por ele, que sou um homem de lábios impuros, e habito também no meio de um povo de impuros lábios. Porque o profeta, o homem de Deus, ele não tem que pensar só nele. Isaías não pensou só nele ao ver a glória. Isaías pensou também no povo. Ei, nessa geração muitos estão pregando por dinheiro, por fama, estátua, mas papai vai levantar os anônimos. Papai vai levantar, aleluia, oh glória, aleluia, aqueles que sentem o coração bater de paixão, de amor pelas almas. Simiso foi levantado pelo Senhor para isso. Simiso é uma agência missionária, e um lugar melhor para se ofertar é na obra de Deus. A terra mais fértil é a obra de Deus. Quando o profeta é purificado, ele vai ouvir a voz. E agora ele não vai ouvir a voz de anjo, de sacerdote, de pregador. Ele vai ouvir a voz daquele que ele viu assentado sobre um alto e sublime trono. Deus vai falar contigo. Se ainda não falou, você vai ouvir a voz dele nesta edição. Tu não vai voltar para tua casa como tu veio. O Senhor vai falar. O Senhor vai manifestar a glória. Você vai ter uma experiência poderosa. Aleluia. Se pecou, se arrependa. Confesse o pecado. Aleluia. Jesus perdoa. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aleluia. Isaías, ele ouve a voz para finalizar. Ele vai dizer depois disso: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu imagino que quando Isaías ele ouve a voz: e agora, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu imagino Isaías em lágrima, levantando a mão e dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Se não tem missionário, eis-me aqui. Se não tem quem ore, eis-me aqui. Se não tem quem oferte, eis-me aqui. Se não tem quem sirva na obra, eis-me aqui. Coloca-te de pé, porque eu quero te dizer que há mais de 2000 anos, há 2700 anos, essa mesma voz ecoa no planeta Terra. Essa mesma voz ecoa no planeta Terra, dizendo: e agora? Quem vai se disponibilizar? Quem vai levantar a mão? Quem vai para o campo missionário? Quem vai pregar o evangelho? Se tem alguém que está sentindo a chamada arder nessa chamada missionária, levanta a mão. Levanta a mão. Aqui no altar tem homens que Deus chamou, que Deus manifestou a glória, que Deus deu a experiência, que foi perdoado, ouviu o chamado e hoje serve na obra. Oh glória, oh glória. A obra missionária clama por missionários que estão dispostos a fazer
a cumprir o ID do Senhor. Para eu encerrar e passar a oportunidade, quem é de direito. Se tiver um aqui, nessa manhã missionária, e ouvir o chamado de Deus, e levantar a mão para Deus. Oh, glória. Se tiver um. O apóstolo Paulo impactou os gentios por onde ele passava. A Ásia. Oh, glória. Se tiver um, Suzano será impactado. Se tiver um na tua cidade, na tua rua, no teu bairro, será impactado, oh glória! Se prepara para viver o tempo do avivamento de Deus. Aleluia! Quero agradecer aqui a minha oportunidade no nome de Jesus. Uma cidade de ouro e cristal nos espera. Em breve os salvos com certeza estarão nela, cantando santo, santo em celebração, glorificando e recebendo